A nossa cordial saudação a todos. Meu nome é Júlio César, exerço as minhas atividades nesta sociedade e estamos aqui na intenção de falarmos então um pouco a respeito da mediunidade com Jesus, a influência moral do médium perante a sociedade no seu trabalho mediúnico, os inconvenientes, os perigos, quando exerce mal a sua faculdade, ou nas sintonias imprudentes que estabelece. É um dos principais assuntos no estudo da mediunidade. Serão então rápidos apontamentos, e desde já agradeço a todos que colaboraram para que este evento se tornasse possível. A nossa prece, então, agradecendo a Jesus, agradecendo a Deus, nosso Pai, por mais este dia, por todas as oportunidades que colocas nas nossas vidas, aos nossos guias, mentores, que nos impulsionam na prática do bem, e pedimos também para que possamos, neste nosso encontro, sermos instrumento da Tua vontade, da Tua mensagem, do Teu alerta a todos nós. Muito obrigado, que assim seja. Como exercitar, então, a mediunidade com Jesus, dentro ou fora da casa espírita, em época de pandemia, de afastamento, de isolamento social? É o nosso desafio do momento. A casa espírita é nossa, nós a construímos. O movimento espírita também é nosso. Entretanto, a doutrina espírita é de Deus. A mensagem, a sua mensagem, vem de Deus. Então, o nosso cuidado em não desvirtuarmos essa mensagem, elitizando o movimento, a casa espírita, ao Espiritismo, então, como instrumento da nossa elevação espiritual, todos os nossos esforços possíveis para que a paz, a fraternidade se instalem na Terra. Alguns conceitos, então, para nós iniciarmos no assunto, relembrando para alguns o que é o Espiritismo. É uma ciência de observação, uma doutrina filosófica com consequências morais. Lá no Livro dos Espíritos, então, encontraremos ciência de observação, o observar-se, observar o outro, os comportamentos, como eu lido com as minhas emoções. Trata da natureza, da origem, da destinação dos espíritos e das suas relações com o mundo corporal. Allan Kardec, então, lá no livrinho O que é o Espiritismo, nos dá este conceito das suas relações com o mundo corporal. Então, quais as consequências que essas relações podem ocasionar nas nossas vidas? Qual é a mensagem, a proposta que a doutrina espírita vem nos trazer? Seria a busca por mensagens psicografadas? Ou seria a moralização? É claro que a mensagem que a doutrina nos traz, então, é a busca por esta moralização. Entretanto, muitos procuram o Espiritismo somente pela fenomenologia, olhar os fenômenos. E nas finalidades, qual seria a finalidade do Espiritismo?
não é curar corpos, mas almas, conforme Divaldo relata em algumas das suas entrevistas. Melhorar os homens moral e intelectualmente, estudar-se. Então não é curar corpos. Há pessoas que buscam médiuns de cura para curar, tratar as suas enfermidades, os seus cânceres, mas que continuam sendo as mesmas, lidando da mesma forma com as suas emoções, com os seus vícios, não mudando o seu comportamento, não buscando a sua moralização. Então o transtorno, a doença, o câncer apenas muda de lugar. A finalidade do centro espírita não é apenas para atendimentos, o passe, o atendimento fraterno, mas sim para promover o estudo, as reuniões doutrinárias. Esta é a finalidade primeira do centro espírita, porque é através do estudo das reuniões doutrinárias é que eu impulsiono a minha reforma interior. É estudando, compreendendo a doutrina, que eu vou refletindo sobre a minha maneira de agir, de pensar. Então, esta é a proposta, a finalidade. Promover o estudo, a evangelização, o estudo sistematizado, os demais estudos na casa, escola para médiuns, palestras. Assim vamos aprendendo e se educando perante Jesus. E a finalidade da reunião mediúnica, ela não é apenas para atender os espíritos. A finalidade da reunião mediúnica é moralizar o médium através da prática no bem. Então ele ali, presente, observando o que acontece, analisando os depoimentos dos espíritos desencarnados, ele passa a ter as lições para o seu dia a dia, como agir, o que precisa ser modificado nele. Atender os espíritos, os mentores já fazem. Então, a reunião mediúnica, ela é uma atividade permanente e não temporária. Ela não começa, por exemplo, às 19h30, termina às 21h, e o médium se desliga de tudo. Na realidade, o participante, o médium com Jesus, ele tenta e procura manter a sintonia, a responsabilidade no agir, o exemplo nas 24 horas do dia, ao menos tenta. Porque ele precisa estar apto para a próxima reunião. Se ele não se prepara, se ele não mantém uma sintonia, como é que ele vai chegar na próxima reunião mediúnica? Geralmente é uma por semana. Ele tem que estar em condições psíquicas, espirituais, boas, para que aquela reunião tenha êxito. A mediunidade, então, é, conforme no livro dos médiuns, toda pessoa que sente num grau qualquer a influência dos espíritos, sente, percebe fisicamente, é uma faculdade, é uma senso-percepção, a interpretação das informações captadas pelos sintomas, pelos sentidos. Essa faculdade é inerente, então, é própria às pessoas, mas poucas são as pessoas que não possuem algum princípio, algum rudimento dela. Continua, então, na definição de Kardec. Portanto, poderíamos dizer, na prática, na casa mediúnica, que médium seria aquele que apresentaria maior ostensividade, aquele que escuta, que vê, que sente, em maior parte das vezes no dia,
mas que todos somos médiuns no sentido do pensamento, da intuição. A mediunidade em si, ela é neutra, não exige a moralização do médium. Isso é interessante, porque nos narram alguns espíritos, através de alguns livros, de alguns personagens da história que foram médiuns sem o saberem. Médiuns bons, médiuns maus, de espíritos bons, de espíritos maus, que produziram boas obras ou más obras. Então, independe da moralização do médium. Entretanto, de que adianta ser um excelente médium, mas péssimo ser humano? Então, nós vamos entrar na influência moral do médium. O que é o certo e o que é o errado? Jesus agiu certo ou errado? Quais os critérios que nós utilizamos? Se alguma coisa, algum comportamento está certo ou está errado? Vivenciamos nos dias atuais nesta dicotomia, mas onde cada um, pela sua cabeça, pensa estar certo ou errado. Para aquele que busca moralizar-se, há uma maneira de saber, que está lá em Mateus, no capítulo 7. Assim, em tudo, façam aos outros o que vocês querem que eles façam a vocês. Pois esta é a lei e os profetas. Confúcio já dizia isso muito antes de Jesus. Mas aos enfermos da mente, aquelas pessoas que não se importam com o que é feito deles. Então, fazer aos outros o que gostarias que fizessem a ti. Tem pessoas que não se importam com o que é feito de si mesmo. Então vem Jesus, neste contexto, pelo seu exemplo. O médium com Jesus, ele não está imune às provações, às expiações que acontecem em sua vida. Ele poderá sentir lá nos sinais, nos sintomas, no comportamento psicológico, perturbações emocionais, choro, risadas inexplicáveis, fobias variadas, ansiedade. Na área física, cefalgia periódica, sem razão biológica, dores de cabeça intermitentes, insônia, pesadelos, dentre outros tantos. A diferença é que esse médium que busca evangelizar-se, ele terá mais força interior para superá-las, superar esses sinais, esses sintomas. Nas reuniões mediúnicas, o médium equilibrado, ele então não deixará de sentir as manifestações mais densas. Ele não será o porta-voz somente de mentores. Chico Xavier, Divaldo, entre tantos outros médiuns, intermediaram necessitados também. Joana de Ângeles, no livro Momentos de Consciência, nos diz que a mediunidade, para ser dignificada, necessita das luzes da consciência enobrecida. Quanto maior o discernimento da consciência, tanto mais amplas serão as possibilidades do intercâmbio mediúnico. Então, quanto maior o discernimento da consciência, de novo, a questão do estudo, do estudar-se, da reforma do comportamento, de como lidar com as emoções, eu vou me preparando, eu vou colocando nas bagagens da minha mente de coisas boas, de lições, melhorando o meu desenvolvimento moral. E com isso o intercâmbio mediúnico
passa a ser algo mais sublime. A reforma íntima, ou um nome que queiramos dar, é lidar com as emoções e sentimentos para melhor agir. A pessoa moralizada é, na maior parte das vezes, alguém que não somente intelectualizou as suas dores, mas que as sentiu, as vivenciou intensamente, seja nesta ou em outra existência, aprendendo a dominar-se, a dominar suas reações, pois que agora ela, a pessoa, não reage mais, mas pensa antes de agir. Então, esse é o nosso processo na reforma íntima. É buscarmos, na análise do nosso comportamento, não mais reagir, mas agir conscientemente. A tarefa do médium com Jesus, do médium, não é a de dizer verdades, mas a de consolar encarnados e desencarnados. Nos lembra Divaldo. Então, a pessoa que procura o médium e relata a ele os seus problemas, os seus conflitos, e sendo este médium com certa ostensividade, um vidente, um audiente, e enxergando naquele momento, naquela conversa, algum espírito que esteja influenciando aquela pessoa, seria conveniente que ele relatasse tudo, dissesse para essa pessoa: você está com 2, 3 obsessores, um de cada lado. Será que esta pessoa teria a condição psicológica de receber essa notícia? Qual seria a vantagem de relatar o que está se vendo, se escutando? Isso ajudaria no tratamento? Então, precisaria muito análise, uma observação. Por isso que a tarefa é consolar. Então, mesmo vendo, mesmo escutando, o médium com Jesus, ele está ali para consolar, para ajudar, para impulsionar, para transformar, buscar auxiliar as pessoas que a ele buscam. Falamos de Jesus. Quem é Jesus? Está lá no Livro dos Espíritos que Deus nos enviou como o mais perfeito modelo e guia. Interessante que no livro Caminho da Luz, Emmanuel nos relata que na direção dos fenômenos do nosso sistema existe uma comunidade de espíritos puros e eleitos por Deus, responsáveis pela direção da vida de todas as coletividades planetárias. Esses seres angélicos e perfeitos, da qual é Jesus um dos membros, já se reuniu 2 vezes nos milênios conhecidos, nas proximidades da Terra. A primeira, no desprendimento da Terra da nebulosa solar, e a segunda, quando se decidia a vinda de Jesus à Terra, nos trazendo a lição do seu Evangelho. Então Jesus, este espírito altamente evoluído, teria vacilado a sua fé aqui, sentido medo, fobia diante do que estaria por acontecer com ele? Teria nas suas orações lamentado para Deus: meu Pai, se for possível, afasta de mim este cálice, lá em Mateus? Ou, Deus meu, por que me desamparaste? Quando ele recita este salmo de Davi na crucificação. Mas ele estaria ali vacilando na fé,
qual foi a intenção, qual foi a forma que ele falou estas frases. Ele que estava presenciando a formação do planeta como um espírito perfeito, puro, isso é para nós refletirmos, porque muitos ainda pensam e veem Jesus vacilando na fé antes da sua crucificação. Jesus não nos pediu para orarmos a todo instante. Isso poderá nos levar até um certo grau de fanatismo. A questão principal é procurarmos nos manter em estado de prece, conectados com Deus através das boas atitudes. Então, toda e qualquer ação que eu realize no meu dia, com bons propósitos, são pequenas, grandes orações. Qualquer ato, por menor que eu considere, mas que promova o bem a alguém, é uma oração. É estar em estado de prece. Então eu não preciso estar sempre rezando o Pai Nosso, seja qual for a oração, para realizar tarefas. Basta que eu tenha a fé, que eu tenha o bom propósito e que cada passo que eu der seja pensando em Jesus, no bem, que já seria as nossas pequenas preces diárias. Jesus é a nossa salvação, dizem alguns. No entanto, Jesus, e ouso aqui dizer, ele não salva ninguém. Ele nos disse no Evangelho que ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Em João capítulo 14, aliás, capítulo que mereceria lermos todos os dias pela sua abrangência, ele fala: eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Lá em João. Então, se ele é a porta, a escolha é minha, entrar por esta porta ou não. Entro se eu quiser. Tiago nos fala: meus irmãos, que aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver as obras? A fé pode salvá-lo? Assim a fé sem obras é morta em si mesmo. Então Jesus veio para nos mostrar o que deveremos fazer. Quem pode nos salvar é Deus, e nós, a nós mesmos. Está lá no Evangelho segundo o Espiritismo: fora da caridade não há salvação. Então Jesus é o caminho, através do que Ele fez entre nós, como modelo, como guia, e nós optamos em fazer ou não, repetir ou não, aprender ou não. Então depende da minha vontade, da minha escolha. Se apenas eu pensar que Jesus salva, bastaria que eu lesse o Evangelho todos os dias, para que eu já me torne uma pessoa melhor. Mas não adianta eu ter apenas a teoria e não ter a prática da caridade. Fora da caridade não há salvação. Então são as obras que realizamos que nos salvam. O que está narrado no Evangelho. E os perigos no exercício irregular da mediunidade sem Jesus. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Curai os enfermos, limpai os leprosos, o médium de cura. Ressuscitai os mortos,
expulsai os demônios pela psicofonia, pela psicografia. De graça recebestes, de graça dai. Mateus capítulo 10. Entretanto, nós poderemos cobrar, se quiséssemos, pelos trabalhos. Não há uma proibição nas obras básicas que se cobre ou não se cobre. Entretanto, no livro Consolador, Emmanuel nos fala assim: quando um médium se resolva a transformar suas faculdades em fonte de renda material, será melhor esquecer suas possibilidades psíquicas e não se aventurar pelo terreno delicado dos estudos espirituais. Então, a doutrina espírita, a casa espírita embasada nos ensinamentos de Jesus, o médium com Jesus, ele vai então se nortear por esta frase, por este aviso: de graça recebestes, de graça dai. Então, o médium com Jesus, ele não cobra. O que ele cobra é o sorriso do outro, é o abraço, é o respeito, se for o caso. Também vamos ter ali nos perigos do exercício irregular o endeusamento do médium. Pessoas que olham determinado médium como se ele fosse um super médium. Então, só aquele médium que possui as melhores qualidades, só ele que cura. E o médium, por sua vez, vai comprando esta ideia e acaba entrando nos caminhos da fascinação, da obsessão. O fanatismo, quando o médium vive na casa espírita, os 7 dias da semana, demais, ele não dá tempo, ou não pretende dar tempo, às suas atividades pessoais, familiares. Então ele começa a entrar dentro de um grau de fanatismo. Poderá acontecer. Curandeirismo, a benzedeira nos rituais excessivos, que pode levar a fraudes sem conhecimentos doutrinários. A benzedeira, ela até pode ser uma pessoa de boa índole, o curandeiro, uma pessoa de bom coração, mas às vezes nos rituais excessivos acaba não dando um certo sentido a determinados tratamentos. Então, os vícios, a alimentação, também podem levar às obsessões, à má alimentação. O descuido no nosso dia a dia, naquilo que vemos, questão da sintonia, filmes violentos. Então, o médium, através desta sintonia com esses filmes, enfim, literaturas, ele pode estar se vinculando a entidades que pensem da mesma forma, sendo um caminho perigoso na sua caminhada como médium. Os transtornos emocionais que podem vir, depressão, síndromes do pânico, devido às más sintonias. A falta de experiência, quando então se brinca com a mediunidade, aquelas brincadeiras do copo que se fazia, os aventureirismos. Então não se brinca com reunião mediúnica. Então, alguns amigos se reúnem, vamos hoje na casa do fulano e vamos fazer uma reunião mediúnica lá. Vamos ver quem é que vai aparecer, quem é que vai se manifestar. Isso não é assim, isso é muito perigoso, porque poderá ali se manifestar espíritos, sim, mas não bons. Então, a prática em qualquer lugar, sem prévia preparação, isso também é perigoso. A mediunidade com Jesus é como aquele homem prudente que edificou a sua casa
sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, mas a casa não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. Mateus capítulo 7. A rocha da fé. Então o médium atento, precavido, cauteloso, que cuida de si, de sua sintonia, que edifica a sua casa, a sua mediunidade sobre os ensinamentos de Jesus. Então a sua mediunidade está lá, embasada em Jesus, a rocha da fé. Na mediunidade com Jesus, dentro da casa espírita, como seria? Porque no dia a dia é no nosso comportamento, na nossa forma de agir, pensar, de ser. Na casa espírita, existe um quesito principal: deixar na porta da sociedade os cargos e títulos que conquistamos na nossa vida profissional. Há muitos ainda que preferem tapetes vermelhos para entrarem dentro da sociedade. Aquilo que eu conquistei, que eu sou lá fora, é mérito. Mas dentro da casa espírita, eu sou mais um trabalhador, que posso colaborar, que posso auxiliar no que for possível, naquilo que eu tiver as condições, as qualidades de realizar. Entretanto, aquelas minhas conquistas na sociedade, eu posso contribuir dentro da casa, mas eu não preciso de um tratamento diferenciado. Dentro da casa somos todos trabalhadores. Uns mais, outros menos, depende da vontade de cada um, mas somos todos iguais. E aí, nas hierarquias que se estabelece dentro da casa, que obedeçamos àqueles aos que coordenam, mas que somos todos iguais, porque trocamos muitas vezes de funções. O cuidado, então, com a exaltação da personalidade. Tudo eu sei, tudo que eu faço é o melhor. Obras póstumas já está lá, egoísmo e o orgulho, a exaltação da personalidade. Na casa espírita, a mediunidade ela é com Jesus e não é com Buda, Confúcio, Maomé. Foram grandes espíritos, são grandes espíritos, foram guias para muitos, mas Jesus vem primeiro. Ele é o modelo e guia mais perfeito que veio à Terra. Então, não trazer para a casa espírita costumes de outras crenças ou religiões, imagens, oferendas. A mediunidade dentro da casa espírita, ela é pura, sem dogmas, rituais. Então, cores de lâmpadas, vestes, incensos, não são necessários. A cromoterapia tem a sua função. A ciência aceita e há comprovações interessantes a respeito da cromoterapia. No entanto, não vai ser a cor de uma luz que vai fazer com que um obsessor saia de mim, das minhas cercanias. É preciso que eu renove a minha forma de ser, de pensar, de agir, a reforma íntima. Por isso que a doutrina espírita ela não tem rituais, é o estudo, o estudar-se. Ela é baseada na construção do amor para consigo, com o outro e na fé no Criador. Nós não devemos tratar a mediunidade como um negócio, transformando a casa espírita numa empresa que somente vise lucros. Ela necessita, sim, de doações, evidente, para prosseguir.
mas antes disso a presença de Jesus, evitando nos tornarmos verdadeiros inimigos, motivados pela ânsia do poder. No livro dos Médiuns, no capítulo 30, Kardec nos fala: as questões políticas de controvérsia religiosa nelas são proibidas. Todos os membros se devem reciprocamente benevolência e bom proceder. Devem, em todas as circunstâncias, colocar o bem geral acima das questões pessoais e de amor próprio. Então, esta quarentena, ou ficar em casa que estamos vivenciando, que a pandemia nos proporciona, aproximou, mas também afastou muita gente, seja por assuntos relacionados a ela mesma, seja sobre esta guerra política interminável. Queremos e achamos ter razão. Muitos de nós criticamos, até com ares de soberba e com adjetivos chulos, pessoas que pensam de forma contrária à nossa nas redes sociais, que viraram uma guerra virtual, e depois sentamos à sala para assistirmos palestras espíritas ou outras quaisquer de autoajuda. São situações constrangedoras, porque pelas redes sociais desqualificamos adeptos ou seguidores dessa opção partidária ou daquela, daquele político, dessa ou daquela fonte de informação, e que ao chegarmos na casa, é o meu irmão, a minha irmã, como é bom te ver aqui. Mas nas redes sociais tu é o meu inimigo. Então, mediunidade com Jesus é isto? E Jesus vai sendo esquecido, ficando apenas nas aparências e nas teorias. Opinar, criticar, é de nosso direito e até dever, em alguns casos. Agora, faltar com respeito é outra coisa bem diferente. E o exercício da mediunidade com Jesus perante a pandemia. O médium com características que apresentem ostensividade e de acordo com as suas especificidades, continuará escutando, se for audiente, vendo, se for vidente, ímpetos de escrever, se for psicógrafo. A recomendação que a doutrina nos dá é de exercermos esta mediunidade nos trabalhos dentro da casa espírita, nas reuniões, a psicografia, a psicofonia, onde poderemos intermediar com maior segurança os irmãos nossos desencarnados que necessitem da nossa contribuição aos seus anseios e necessidades. Entretanto, os centros espíritas encontram-se, na imensa maioria, fechados para essa prática mediúnica, bem como para os atendimentos presenciais, como o passe, o atendimento fraterno, dentre outros, ou simplesmente um abraço na recepção, um abraço que pode curar, confortar, dar ânimo a alguém, a terapia do abraço, que muitas vezes praticamos dentro da casa espírita. E agora, o que fazermos? Qual a equação que encontraremos para resolver este impasse? É preciso os cuidados, a prevenção, as medidas protetivas que a pandemia nos exige, mas também é preciso a coragem para não fugirmos dos trabalhos que aceitamos realizar pelo convite de Jesus, através dos nossos mentores. São decisões dificílimas, mas que precisamos tomar. Jesus nos bate à porta. Ele ainda continua batendo, mesmo nessa pandemia, porque os espíritos obsessores não encontram-se em quarentena e buscam alguns
deles fazerem a sua justiça, obsidiando aqueles que perseguem. Jesus segue batendo a nossa porta para auxiliarmos agora aos encarnados que, por razões diversas, desejam no suicídio ou nas drogas a solução dos seus dilemas e decepções, da mesma forma que ele fizera junto aos leprosos. Aliás, quando Jesus se aproximava de um leproso, os vírus saíam correndo. Nenhum vírus suportava a presença de Jesus, tamanha a sua grandeza espiritual. Mas não será o médium com Jesus que resolverá esses casos. A decisão é individual. Cada um que cuide, crie em si a sintonia, buscando em si, no possível, as medidas necessárias para ele equilibrar-se, tirando as máscaras que carregamos por anos e anos da soberba, do egoísmo, do orgulho, e ter nas lições do Evangelho a inspiração para a sua mudança de atitude, tornando-se também um médium com Jesus, intermediando virtudes. Um sorriso amável aqui, um bom dia ali, uma presença de confiança, uma palavra serena de confiança. Não é fácil, mas é por isso que estamos aqui reencarnados, para aprendermos a ser, por nossa força de vontade, os nossos próprios agentes de mudança. Nós já sabíamos, e a pandemia veio nos comprovar, que para sermos felizes ou para avançarmos na busca da felicidade, nós só precisamos de uma coisa: vontade. Não precisaríamos nem mesmo do centro espírita ou de uma outra igreja para nos sentir felizes. Centros espíritas e demais agremiações religiosas são instrumentos. Há pessoas que entram ocas e saem vazias desses templos. É a vontade que desenvolvemos em nós que nos moverá para a felicidade. Ela não cai do céu e também não está dentro da casa espírita. São as nossas dependências, as nossas bengalas psicológicas, porque adiamos ou terceirizamos a responsabilidade de estarmos com Jesus. Só me sinto bem e só consigo fazer o bem se eu estiver dentro da casa espírita. Lá fora me desequilibro. Nos desequilibramos por quê? Porque ainda não estamos distantes de Jesus. E criamos pontes psíquicas perigosas através dos nossos pensamentos, emoções e ações. Nos domínios da mediunidade, o instrutor Aulus nos fala: nossos pensamentos geram nossos atos, e nossos atos geram pensamentos nos outros. Portanto, tudo aquilo que eu penso e que transforma em ação, aquilo que é possível, que a censura, que a sociedade permita ou não, aquilo que eu reproduzo nas ações, alguém está observando, encarnado ou desencarnado. Poderá ser um modelo, um exemplo, bom ou ruim. Mas assim nós vamos divulgando, propagando alguma coisa, algum pensamento. Vamos construindo o nosso próprio destino. Não devemos criar expectativas com relação às pessoas. Muitas brigas e discussões se devem às frustrações, ao se achar que tal pessoa não teria esse ou aquele comportamento. E vem Jesus novamente nos avisar: concilia-te depressa com teu adversário, enquanto estás no caminho com ele,
para que não aconteça com o adversário que te entregue ao juiz da tua consciência, e o juiz te entregue ao oficial e te encerre na prisão. Mateus capítulo 5. Dessa forma, fazendo o bem e colocando a confiança em Deus, neutralizamos a influência dos maus espíritos, lá no livro dos Espíritos, na questão 469. E então, como uma grande profilaxia, vemos o Sermão da Montanha, tudo que está nele, como uma referência para as nossas atitudes. No decorrer desta nossa apresentação, citamos várias vezes Mateus no capítulo 5, 6 e 7, que é o Sermão da Montanha. E Gandhi já nos falava: se perdessem todos os livros sacros da humanidade e só se salvasse o Sermão da Montanha, nada estaria perdido. Portanto, é ali, no Sermão da Montanha, todas as diretrizes para sermos um médium com Jesus, para exercermos equilibradamente a mediunidade, para sermos pessoas de bem, seja em qualquer agremiação religiosa. Floresça onde está plantado. Livro de Robert Schuller, pastor protestante americano. Não é o lugar que faz a pessoa, é a pessoa que faz o lugar. Aonde quer que estejamos, então, floresçamos, deixemos ali o rastro, o perfume. A mediunidade com Jesus é ação. Tu és o precursor de ti mesmo. Gibran, no seu livro O Precursor. O homem de bem está sendo chamado nestes dias tumultuosos. Ou ele coloca mais lenha na fogueira, ou arregaça suas mangas para auxiliar os que já se queimaram. Um amigo espiritual, certa feita, nos disse: a vida não é um mar de rosas, mas poderemos ao menos plantar uma no caminho em que estivermos. A rosa, mesmo com seus espinhos, basta que a gente saiba pegar esta flor e ver nela a sua beleza e perfeição. Portanto, praticar os ensinamentos de Jesus nos traz saúde física, psicológica, psíquica, comprovado já em muitos estudos na ciência. Que queiramos, que tenhamos a vontade de desenvolver a paz em nós. Encerramos com esse salão praticamente vazio de encarnados, mas com a presença de alguns irmãos desencarnados que por misericórdia vieram nos escutar. Aos amigos participantes que já estiveram conosco no ESD, a nossa gratidão. A todos esses, dedico esta nossa apresentação. Muito obrigado, te agradecemos, Senhor, e como uma prece de encerramento, o que um outro amigo, também espiritual, nos solicita para lermos. Vem, meu amigo, meu irmão, eu te estendo a minha mão, para que juntos, como numa abraçada, avancemos mais firmes na nossa caminhada. Mas eu te digo uma coisa, meu irmão, não adianta apenas
eu te estender a mão. É preciso que tenhamos Jesus no coração para tomarmos a decisão certa e, com a nossa porta da mente aberta, estarmos conectados pela fé e pela razão na nossa caminhada individual que nos levará à redenção. Muito obrigado, Senhor, por nos ter permitido transmitir os teus ensinamentos. Possa repercutir em nós as tuas verdades e assim nos tornarmos médiuns com Jesus, aonde quer que estejamos. A Ti, todo o nosso reconhecimento e amor. Aos mentores da nossa casa, ao nosso amigo Dr. Bezerra de Menezes, a todos os que nos impulsionaram e nos motivaram a estarmos aqui. Nosso agradecimento. Muito obrigado e que assim seja.